estamos na nossa série sobre solidão. Hoje é a quarta mensagem sobre solidão. E como a gente tem aprendido nesse tempo, como a gente tem aprendido nessa nossa jornada, Deus tem nos levado a níveis maiores de compreensão, de entendimento, para que a gente possa lidar com esse sentimento, porque como a gente já aprendeu, a solidão é um sentimento. E nós precisamos aprender a lidar com esse sentimento, aprender a romper os nossos antigos padrões de pensamento, porque é assim que a gente cresce. A Bíblia nos instrui a renovar o nosso entendimento. Quer dizer, a gente não pode ficar do jeito que a gente está. A gente não pode vir um sábado aqui e sair dessas portas do mesmo jeito que a gente estava quando a gente entrou. Não. Porque quando a gente se encontra com a palavra, algo tremendo precisa acontecer com a gente. Se a gente realmente recebe isso que está sendo dito. Não o que a Ioná está dizendo. A Ioná não é ninguém. Mas o que a palavra diz. A gente vai sair daqui diferente. E que o Senhor novamente abra os nossos olhos, nos desperte, nos transforme nessa noite. Amém? Eu queria convidar vocês para que vocês fechassem os olhos agora. Vamos falar com o nosso Pai. Pai, nós estamos aqui em comunhão, nós estamos aqui com amor, porque te amamos, porque amamos a Tua palavra. E eu te peço, Senhor, que mais uma vez, todas as palavras que sejam ditas aqui não sejam minhas, Senhor, nada da Ioná, mas tudo do Teu trono para nós, e que o Teu Espírito nos conduza, Senhor, a esse entendimento. Que o Espírito nos conduza ao aprendizado que o Senhor tem para as nossas vidas aqui nesta noite. Senhor, Espírito Santo, toma esse lugar, mas não só toma este lugar, toma-nos, nos enche, e que a Tua palavra seja recebida pelas nossas mentes de uma maneira ainda mais abundante e transformadora. Em nome de Jesus. Amém. Semana passada a gente terminou a nossa reflexão aqui, concluindo que se a gente não vive mais para nós, se nós não vivemos mais para nós mesmos, e se Cristo vive em nós, não vivo mais eu, Cristo vive em mim, isso significa que nós nunca estamos sozinhos. Mas nós precisamos entender um pouquinho mais essa verdade. Cristo vive em mim. Eu queria perguntar para vocês, você realmente acredita nisso? Mesmo quando você comete algumas falhas, você costuma crer que Cristo vive em você? Porque um dos maiores ataques do inimigo a nós, e às vezes um ataque da nossa própria mente a nós mesmos, é duvidar de que Cristo realmente vive em nós. Como que isso acontece? Como que Cristo vive em nós? Porque, como a gente já disse, a solidão está completamente ligada à identidade. A solidão está completamente ligada à minha consciência de quem eu sou, do que eu penso que sou, de como eu fui gerado, de como eu fui formado. Então eu preciso saber qual é a minha identidade, eu preciso ter consciência disso, eu preciso ter convicção da minha identidade, eu preciso tomar posse da minha identidade. Nós falamos aqui na série sobre santidade, que a santidade, ela é gerada no novo nascimento. Então, se nós somos filhos de Deus a partir do novo nascimento, a santidade está no nosso gene. Vocês lembram disso? E a mesma coisa com o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo é o Espírito de santidade, é a própria santidade. Isso começa onde? Na paternidade, na nossa identidade de
filhos. Vamos entender o que a palavra diz sobre isso? João 1, o 12 e o 13. Nós vamos ler. Evangelho de João 1, 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O que mais? Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você crê que você nasceu de Deus? E você entende o que isso significa? Porque todo mundo sabe que Deus é criador. Aí você fala, não, eu nasci de Deus porque Deus criou todas as coisas. Não, não é por isso. Deus criou todas as coisas, mas Deus não fez das árvores filhos. É criação dele. A árvore, a natureza é criação dele, mas os filhos somos nós. 2 Coríntios 1, 21 e 22, olha o que está dizendo aqui. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade, pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Nós somos propriedade de Deus. E Deus é Espírito. Se eu sou propriedade de Deus e Deus é Espírito, eu preciso tomar posse dessa presença do Espírito Santo em mim. Vamos voltar para João. João 4, 23 ao 24. Olha o que está dizendo aí. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós já cantamos isso aqui hoje. Mas adoração em espírito e em verdade vai muito além de um momento de cântico, onde você expressa seu louvor, onde você expressa sua gratidão. Adoração não é o que aconteceu aqui. É também. Você adora também. Mas adoração é relacionamento. Adoração é andar junto. Adoração é caminhar na mesma direção, é pensar em unidade, é falar a mesma língua. Adoração é estilo de vida. E muita gente pensa que a adoração é um ritual entre um ser humano e um ídolo. Eu vou adorar. Eu vou lá para adorar. Não é isso que Deus espera de você. Me desculpe. Não é isso. Agora, por se comportarem assim e por pensarem que adoração é isso, as pessoas até vivem momentos com Deus ali nos templos, mas elas não mudam de vida. Porque quando elas saem para fora, acabou a adoração. Dá para entender? Se a gente coloca a adoração como um momento pontual da nossa semana, você vem aqui aos sábados, 7h30, você entra até às 8h, você adora e acabou. Ah, Ioná, mas eu adoro no meu carro. Glória a Deus, continue adorando no seu carro. Eu também adoro a Deus no meu carro. Eu também louvo a Deus no meu carro. Mas é muito mais do que isso. Às vezes as pessoas vivem em epifania. Sabe o que é epifania? São manifestações, são revelações, são visões. As teofanias são as experiências de manifestação visível de Deus. Só que são momentos pontuais. A Bíblia relata vários momentos onde Deus se manifestava através de sinais, de anjos, de muitas coisas, de homens, e porque Deus ama se revelar. Mas Ele quer mais do que isso. Não é sobre uma teofania, não é sobre uma epifania, não é sobre o momento que você vem aqui no culto e você se encontra com o Espírito Santo de Deus, não é isso. Hoje de manhã a gente estava lendo a Bíblia
Eu e a Lala, e a Chloe, claro. E aí, quando eu vou lendo as coisas, a Chloe já vai se metendo e já vai contando antes a história, porque ela já sabe mais Bíblia do que todo mundo lá em casa. Verdade. E a gente estava lendo sobre os israelitas lá no deserto, né? Meu, os caras viram tudo. Várias epifanias, várias teofanias. Eles tinham uma nuvem durante o dia guiando eles, certo? Tinha uma coluna de fogo durante a noite. Imagina, uma coluna de fogo todo dia. Do céu caía comida. E eles resolveram reclamar da bendita da comida. E a Bíblia fala que o maná era como uma semente de coentro, né? Aí eu lembrei do meu marido. É por isso que o povo reclamava. Porque para quem não sabe, o salmão odeia coentro. Eu falei, então, é uns amigos do salmão. Brincadeira, eu acho que não tinha gosto de coentro, não. Tá, amor? Não. Acho que era só parecido com uma semente, para eles fazerem lá o pão. Mas eles testemunharam tantos milagres, tantas manifestações, mas eles estavam o tempo todo centrados neles mesmos. Eles estavam centrados, eles estavam buscando suprir as necessidades deles, e por querer suprir o tempo todo as necessidades deles, eles não desfrutaram do melhor de Deus para eles, porque a Bíblia fala que eles não viram a terra prometida. Então, a nossa vida, ela não vai ser sustentada por momentos isolados da manifestação de Deus. Deus se manifesta, sim, para que a gente possa crer. Mas o maior presente dele para nós não são as aparições. O maior presente de Deus para nós é relacionamento. E é por isso que ele deixou o Espírito Santo de Deus, porque ele quer que nós o conheçamos. Então, a gente tem que parar de buscar momentos isolados com Deus. Quando a gente está precisando de alguma coisa, quando a gente está querendo alguma coisa, porque infelizmente, muitas das nossas orações, quando a gente vai para a presença, eu nem gosto de falar assim, a gente vai para a presença, porque se a presença está em nós, a gente não vai para lugar nenhum. Quando você fala com Deus, porque Ele está lá sempre, sim ou não? A gente tem que parar de ir para a presença, de ir para a presença. A gente tem que começar a viver isso o tempo todo e se relacionar com Ele o tempo todo, porque não tem solidão que seja capaz de invadir o teu coração se você tem a consciência de que Ele está com você o tempo todo. E Ele não está ali só para suprir algo que você está precisando. Ele está ali para se relacionar. Porque se você continuar levando a sua vida com Deus, num relacionamento para querer suprir algo, para que Ele te dê algo, isso não é relação com Deus, isso é comércio, isso é business. E quanto tempo a gente não viveu na relação com Deus como business? E às vezes a gente precisa tomar muito cuidado, inclusive com o que a gente ensina para as nossas crianças, para os nossos filhos. Porque às vezes a gente fala assim, vamos falar com o Papai do Céu para pedir. Sim ou não? E eu não estou dizendo que a gente não possa pedir nada. A gente pode, e Ele ama cuidar de nós, embora Ele já conheça as nossas necessidades. Mas a nossa relação com Deus não é assim. Não deve ser assim. É a nossa relação com Deus que nos livra completamente de qualquer tipo de solidão, porque é um relacionamento de verdade. Olha o que está dizendo Lucas 11:13. Olha o que Ele vai dar para a gente aqui. Olha o que Ele vai oferecer para nós aqui. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o quê? Está falando dará uma bicicleta? O que a gente tem ensinado para nossos filhos?
Nós temos ensinado nossos filhos a ter relação com Deus, relacionamento com Deus, ou nós estamos ensinando os nossos filhos a pedir coisas que o nosso eu está precisando. Ele está dizendo que ele dará o Espírito. Por quê? Porque ele sabe que o Espírito Santo é tudo que nós precisamos. As demais coisas vos... E se Deus é Espírito e nós nascemos de Deus e nós carregamos o Espírito Santo em nós, nós passamos a adorar a Deus com o nosso estilo de vida. Porque nós somos morada do Espírito. A gente carrega o Espírito. A gente não está sozinho porque a gente carrega. Olha o que está dizendo Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios 6, do 19 ao 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Será que vocês não sabem? Será que vocês não lembram? A próxima frase dele é incrível. Diz assim: vocês não são de vocês mesmos. Foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Vocês não são de vocês mesmos. Tudo começa com um relacionamento e você já não é mais de você mesmo. Você pertence ao Pai. E você carrega o Espírito Santo. Ah, mas Ioná, o que é o Espírito Santo? Vamos falar sobre o Espírito Santo? Eu amo falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, todo mundo sabe. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus falou sobre o Espírito Santo, Jesus falou sobre a chegada do Espírito Santo, e a gente vai ver aqui agora, em João 14, o 16 e o 17. Eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo. Por quê? Quem não nasceu de novo não recebe Espírito. Enquanto a gente reflete aqui, eu queria que você parasse para pensar. Eu nasci de novo? Ioná, será que você nasceu de novo? Isso é uma pergunta que a gente precisa fazer todo dia. Será que eu nasci de novo? Por quê? Está dizendo aqui, ó, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Quando Jesus falou o outro consolador, no grego, nas traduções para o grego, ele disse allos paracletos, outro consolador. Daí a gente entende que Jesus era o primeiro paráclito em português. Porque Jesus era o consolador. Jesus foi o consolador. Jesus veio à terra para nos consolar, para nos curar, para nos resgatar. Jesus foi o primeiro paráclito. E o Espírito Santo é o segundo que veio. Mas eles têm a mesma natureza. E qual que é a natureza do Espírito Santo de Deus? E por que veio o Espírito Santo de Deus primeiro? Jesus veio na terra como homem. O Espírito de Jesus estava em todos os lugares? O Espírito Santo? Sim. Mas Jesus, fisicamente, não estava ao mesmo tempo em todos os lugares, porque ele era um homem. Certo? E o Espírito Santo? Ele está preso ao lugar? O Espírito Santo não tem barreira. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. E é por isso que ele disse, eu vou, mas eu vou deixar o outro consolador.
E o que significa Espírito Santo? O outro Consolador significa aquele que vem para encorajar, aquele que é chamado para ajudar, o intercessor. A Bíblia fala que ele intercede por nós com gemidos o quê? Inexprimíveis. Sabe aquele momento que você está orando e que você já não tem nem mais palavras para falar, você não sabe nem mais o que falar, você não sabe nem mais o que pedir. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso guia. Ele nos guia em toda a verdade. A Bíblia diz também que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que nos convence do pecado. E às vezes, a gente quer tomar o lugar do Espírito Santo, não quer? Querendo convencer o outro do pecado dele? Às vezes acontece isso. Quando a gente julga. É assim ou não é? Quando a gente julga o outro, quando a gente aponta o dedo para o outro, a gente pode estar correndo risco de querer ser o Espírito Santo na vida do outro. Para que ele se arrependa. Mas quem convence do pecado é o Espírito Santo. E não é com julgamento que você vai fazer o outro se arrepender. Não. Você pode ser instrumento na vida do outro? Pode. Os profetas eram. A Bíblia fala que Deus chamou profetas e ele chamava os profetas e falava com os profetas e falava assim: chamem o meu povo ao arrependimento. Mas você só vai fazer isso se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Porque aí numa conversa com alguém, o Espírito Santo de Deus te usa para que aquela pessoa reconheça a condição do coração dela. Mas é o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. É o Espírito Santo, inclusive, que nos leva e nos capacita a pregar o Evangelho. Vocês lembram de Atos 2? O que aconteceu lá no dia do Pentecostes? No dia de Pentecostes, eles se reuniram, estavam unidos e unidos num só pensamento. E ali eles receberam o quê? O poder do Espírito Santo de Deus. Dunamis, power, poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo para nos capacitar a ser quem Ele nos chamou para ser. Capazes de, nós somos no Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, nós somos capazes de realizar curas, milagres, maravilhas, transformações. E por que isso não está mais acontecendo? Faz quanto tempo que você não vê um milagre? Faz quanto tempo que a gente, como igreja, não vê milagre acontecendo? O que está acontecendo, então? Está faltando dunamis. Está faltando o poder do Espírito. Está faltando a gente entender que o Senhor já nos capacitou com o Espírito. Está faltando a gente se encher do Espírito. Porque se para Ele não existe barreira, Ele pode te usar para curar à distância. Agora, o Espírito Santo é verdade. O Espírito Santo é real. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo. E as pessoas, às vezes, têm o discurso de falar assim: eu estou me sentindo muito sozinho. Eu parei de ter amizade com tal, e agora eu estou me sentindo muito sozinho. Como se amizades terrenas fossem capazes de preencher o vazio do homem. Não são, elas te distraem.
Eu não estou dizendo que nós não devemos ter amizades, pelo amor de Deus. Nós precisamos viver em comunhão, a gente está falando sobre isso, que a gente vive aqui em igreja em comunhão, que a gente vive nos life groups é comunhão. Isso é maravilhoso, é ali que Deus ordena a bênção, a palavra diz. Não é assim? E é maravilhoso. Mas a comunhão não é para te encher no teu momento de solidão, porque aquilo, você vai ficar 2 horas com a pessoa, daqui a pouco ela vai embora. Daqui a pouco você já não está mais junto, não tem pessoa que consiga, a gente já falou sobre isso, semana passada a gente falou sobre os ídolos do nosso coração, porque muitas vezes a gente coloca pessoas no trono do nosso coração, e não coloca o Senhor no trono do nosso coração. O Espírito Santo não tem vez, porque a gente cria ídolos, e vai colocando um ídolo lá de cada vez. Pode colocar um cônjuge, você pode colocar um filho, você pode colocar um emprego, você pode colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Agora, o Espírito Santo é o nosso melhor amigo, é um amigo que não nos deixa, é um amigo que não nos abandona, é um amigo que em momento nenhum esquece de nós. O Espírito Santo não está ocupado com outra coisa e te deixa de lado, não. O Espírito Santo está ali com você o tempo todo, te curando, te edificando, te encorajando. Segunda Coríntios 13, 14, a gente fala esse verso no final dos nossos serviços aqui, no final das nossas celebrações. Mas eu acho que muita coisa do que a gente lê na Bíblia, a gente não para pensar sobre o que está sendo dito ali. Não é isso aí que a gente fala? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Não é isso que a gente fala? Aí todo mundo fala, amém. O que Paulo disse aos Coríntios aqui? A graça, Mês que vem nós vamos falar sobre graça, sobre a graça que vem da cruz. Isso é tremendo. A graça, o amor e o quê? A comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Essa palavra comunhão é koinonia. Sabe o que significa koinonia? Amizade profunda e íntima. Quer dizer, o que ele estava dizendo ali para eles era assim, tenham amizade profunda e íntima com o Espírito Santo. E a gente meio que sabe disso, né? Sabe ou não sabe? A gente sabe. Agora, a gente busca isso? A gente investe nisso? Porque o que estão falando aí no mundo é que você tem que investir nos relacionamentos, não é isso? Tenha em volta de você 5 pessoas melhores que você, para que você tire delas o que elas têm. Em outras palavras, é isso aí. Relação de interesse. Sendo que no reino, a gente se enche do Espírito para se relacionar e transbordar. Agora, a gente se engana com isso tudo que estão dizendo para nós e a gente acaba realmente se relacionando, buscando, investindo em amizades. Não, eu vi que aquele cara sabe das coisas, ó, vou grudar nele. Eu vi que aquela mulher, vou grudar nela. Network. Business. Agora a gente esquece que o relacionamento mais importante da nossa vida nessa terra não é humano. Nós precisamos investir no nosso relacionamento com o Espírito Santo. Agora, às vezes a gente ouve e eu fico irada, aí a Bíblia fala assim, irais e não pequeis, né? Aí eu fico irada, não posso pecar, não vou julgar, mas irada eu fico. Estou me confessando para vocês.
Porque as pessoas falam assim, não espiritualize tudo. Quem já ouviu essa frase? Não espiritualize tudo. Já ouviu? Você não pode espiritualizar. Você espiritualiza tudo. Peraí. O que é espiritualizar tudo? Se a Bíblia está dizendo que eu preciso me encher do Espírito, que os meus pensamentos precisam todos ser moldados pelo Espírito, não é que eu vou espiritualizar tudo, é que é tudo espiritual. Já é. E o Espírito é o que vai me ajudar a tomar decisões racionais. Não emocionais. A gente falou sobre isso semana passada. Porque meio que dá a entender que quem espiritualiza tudo, leva tudo pela emoção. Não, são coisas completamente diferentes. Levar tudo pela emoção é realmente um grande problema. Se você se deixar guiar pelas emoções. Agora, espiritualizar tudo é permitir que todas as nossas atitudes sejam guiadas pelo Espírito Santo. E é óbvio que você vai ter que tomar uma decisão prática na situação onde você está lidando, mas a decisão que você vai tomar é decisão debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. É simples. Então, para o crente, tem como falar, não espiritualiza tudo. Por favor. Se você já creu, se você nasceu de novo, a tua vida que a gente vive agora é a vida pelo Espírito. Já não é vida pela carne. A vida pela carne vai te fazer tomar decisões carnais, humanas, prejudiciais e que tem o caminho de morte. Agora, a vida pelo Espírito é caminhar sobre as águas mesmo. Todas as nossas decisões têm que ser decisões tomadas debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Mas, pastora, como que eu vou saber? Sabe como você vai saber? A hora que você for para a palavra, você vai perceber que existem princípios da palavra que estão completamente de acordo com o que o Espírito está te dizendo a fazer. Agora, se você for para a palavra, e o que a palavra está dizendo, os princípios da palavra são contrários àquilo que você está pensando em fazer, muito provavelmente não é o Espírito Santo que está te guiando. É você mesmo, é o seu eu mesmo. E como eu tenho dito, a minha principal oração é, Senhor, me livra da Ioná. Me livra de mim mesma. Porque às vezes a gente ora para Deus livrar a gente dos inimigos, né? Senhor, me livra daqueles inimigos, eles querem meu mal. Não. A minha oração é, Senhor, me livra de mim mesma. Me livra de mim mesma. Me livra de eu pensar do meu jeito. Me livra de eu agir do meu jeito. Espírito Santo de Deus, me toma. Porque não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Agora, o que a gente tem feito com o Espírito Santo? Se a gente sabe, se a gente conhece, se a gente recebeu ou diz que recebeu, mas a gente ignora. Porque nas nossas decisões, tipo assim, não, isso aqui é do meu business. Então, aqui eu vou lidar como business. Você me desculpa. Você é uma pessoa só, sim ou não? Você tem 2 nomes? Acho que não. Então, no teu business, quem trabalha com você precisa olhar para você e pensar, esse cara tem uma coisa diferente. A maneira dele lidar com os negócios aqui é diferente. A maneira dele lidar com as pessoas é diferente. Esse cara não se vinga, que estranho. Porque no business, é cada um querendo o seu, cada um na defesa do seu. No reino, é o contrário. Agora, quando que a gente vai realmente tomar posse
da vida no Espírito, para que a vida no Espírito realmente tome todas as áreas da nossa vida e nos conduza em todas as áreas da nossa vida. E eu não estou falando aqui que isso é simples, não. Você vai ter que realmente abrir mão do teu eu, todo dia, toda hora. Muitas vezes no dia, na verdade. Para quê? Para que o Espírito Santo realmente tenha espaço em você e transborde de você nas suas atitudes. 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, olha o que está dizendo. Capítulo 5, verso 19, está dizendo assim: não apaguem o Espírito. Tem uma outra versão um pouco mais antiga, que eu ouvia muito na minha infância, que diz assim: não extingais o Espírito. Sabe o que é extinguir? Extinguir é abafar, exterminar, aniquilar, eliminar, destruir, dizimar, assolar, chacinar, trucidar, dissipar ou fazer desaparecer, acabar, dispersar, desfazer. Será que é isso que a gente está fazendo com o Espírito? Porque a gente sabe, falar de novo, a gente sabe, a gente ouviu falar, a gente meio que creu, mas o que a gente está fazendo com ele? Efésios 4:30. O próprio Paulo falando aos Efésios, ele diz assim, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com os quais vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Será que nós estamos ignorando o Espírito Santo de Deus, matando o Espírito Santo de Deus dentro de nós? Porque o Espírito de Deus, vou deixar claro aqui, você não pode matar o Espírito Santo de Deus, mas você pode impedir que ele haja na tua vida. Dentro de você tem o poder de retirar ele dali. Agora, quais são as escolhas que a gente tem feito? Essa pode ser uma das respostas para a solidão. Porque o Espírito Santo foi te dado, foi oferecido, foi depositado em você. Mas você pode muitas vezes estar desprezando o Espírito Santo que foi depositado em você. E aí você fica vulnerável à solidão. E aí você se sente sozinho porque você arrancou o Espírito Santo de Deus na tua vida. Porque você decidiu viver para você mesmo. E aí, onde que vai dar tudo isso? Tristeza, doença, ansiedade, medo, depressão, porque você está sozinho. Você está sozinho significa, no fundo, por que a gente não quer sozinho? Porque a gente não quer morrer. Sim ou não? Porque a solidão, ela te traz aquele sentimento de morte, no fundo mesmo. Você não quer ficar sozinho, porque você acha que sozinho você está desprotegido. Desprotegido, você pode morrer. Agora, o que a gente está fazendo com o Espírito Santo de Deus? Efésios 5:18 diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E aqui, ele estava falando de bebida? Estava também. Mas às vezes a gente não bebe não, você pode nunca ter colocado uma gota de álcool na tua boca, mas você está embriagado com outras milhões de coisas. Como eu falei aqui no primeiro dia, as distrações ocupam espaço, mas não preenchem vazios. Eu vou ficar repetindo isso assim, até a gente aprender. Porque o tanto de distração que a gente está colocando para dentro de nós é embriaguez. Qual tipo de embriaguez que você tem vivido? Porque você está embriagado de tantas coisas.
Você está embriagado de tantas distrações, porque no fundo você sente uma solidão e aí você vai querendo se distrair com aquilo. Quantas vezes isso aqui tem dominado o nosso dia? É de madrugada, é de manhã, é de tarde, é de noite, a gente não consegue mais viver sem. E a gente está se enchendo de um monte de coisa e extinguindo o Espírito Santo de Deus. Uau, Ioná, mas como que eu faço para conhecer o Espírito Santo de Deus? Eu quero obedecer na palavra. Porque não tem como você conviver com quem você não conhece. Não tem como você ser íntimo de quem você não conhece, de quem você não busca. Num relacionamento, precisam existir duas partes de interesse. Uma parte só de interesse não faz casamento nenhum feliz. Uma parte só numa amizade não desenvolve uma intimidade, não desenvolve confiança, não desenvolve. Mas nós precisamos nos esforçar e aprender sobre isso. Efésios 6, do 10 ao 18, olha o que está dizendo. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Poder de quem? Do Espírito Santo. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais, olha lá, espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer o quê? Inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo, do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada, o quê? Que é a palavra. Ele te deu uma espada do Espírito, que é a palavra. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, sejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem em Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Palavra. Ai, Ioná, mas eu não ouço Deus falar comigo. Como que eu ouço a voz de Deus? O dia que a gente deixar a palavra aberta, pegando pó na sala. Porque era assim os antigos, né? O máximo que fazia era passar o espanador. Para ler. Como que eu vou obedecer quem eu não conheço? Como eu vou me relacionar com quem eu não conheço? Eu queria perguntar para você. Pensa aí na tua mente. Quantos anos você tem? Quantos anos da tua vida você investiu buscando conhecer ao Espírito Santo de Deus? Sabe que é a minha impressão? Que a gente jogou a nossa vida na terra fora.
Porque a gente pode ser escolhido, pode ser perdoado e pode ignorar o maior presente que Deus nos deu, que é a comunhão profunda e íntima com o Espírito Santo de Deus. E aí, por extinguir, por ignorar, por matar, dentro de nós, a gente está tendo que lidar com dores que Deus nunca quis que nos afetassem. Com medos que Deus não planejou que você sentisse. Com ansiedade que não foi gerada pelo teu pai. O que a gente está fazendo com o Espírito? O que eu e Oná estou fazendo com o Espírito Santo de Deus que está disponível para mim 24 horas, porque enquanto eu durmo, Ele está lá por mim, querendo se revelar a mim, me dando sonho. Quem já sonhou aqui? Sonho, você sabe que é do Senhor para você. Quem? Levanta a mão aí. Quem já teve sonhos que são revelações do Espírito? O que você fez com o sonho? O que você está fazendo da sua vida? Pais, mães, o quanto do Espírito Santo os nossos filhos têm visto em nós. Gente, por que quando uma criança chora de noite, porque ela está se sentindo sozinha, a hora que você abraça a tua filha, o teu filho, você não precisa falar, o papai está aqui, a mamãe está aqui, você pode falar, o Espírito Santo está aqui e está com você. Agora, vocês têm ideia da nossa responsabilidade? Porque se hoje você tem 30 anos e está descobrindo isso agora, que você até agora extinguiu o Espírito Santo, você vai ter filhos, ou você já tem filhos, e você pode dizer para ele agora, hoje, no caminho para casa, o Espírito Santo está com você. O Espírito Santo está com você. Ele não te deixa, ele não te abandona. Ele vive em você. Não é a mamãe está aqui. O Espírito Santo está aqui, filha. Quantas vezes você orou pedindo que o Espírito Santo se revelasse aos seus filhos? Ou você está orando pedindo que Deus dê um carro para o seu filho? Ou te dê condições para você dar um carro para o seu filho? Uau! Que coisa importante, né? O que a gente está fazendo com o Espírito Santo? E aí a gente sente solidão. Por quê? Porque nossas buscas estão completamente em desacordo com o que o Espírito já nos dirigiu a buscar. Eu tenho dito isso. A maior herança que um pai pode deixar para um filho é a koinonia. É a comunhão plena com o Espírito Santo. Será que você tem investido nisso? Porque às vezes a pessoa fala assim, não. Eu não posso ir em tal lugar porque eu vou ter um tempo de família. O que você faz com o seu tempo de família? Você está sentando na mesa para os seus filhos ficarem no celular e você ficar no outro? Ou no tempo de mesa, você está tão cheio do Espírito Santo que as suas filhas olham para você e pensam assim, meu pai é um homem de Deus, minha mãe é uma mulher de Deus. O que os nossos filhos têm visto em nós? Que não vai bastar o teu filho te olhar num caixão e pensar, meu pai foi um trabalhador. Nunca vi esse homem ficar dormindo na cama. Levantava para trabalhar. O pai é forte.
corajoso, enfrentou os Estados Unidos, chegou lá, não falava a língua, foi lá, se botou a trabalhar e fez muito dinheiro, meu pai. Deixa essa casa aqui para mim. Será que é isso mesmo que a gente quer? E eu não estou falando que trabalhar errado, vai trabalhar, se enche do Espírito Santo, vai trabalhar, faz um rebuliço no teu trabalho com o Espírito Santo que está dentro de você, pode fazer, vai, trabalha, receba. A Bíblia diz que é digno você receber do que você trabalhou, está tudo certo. Mas será que a gente não está acordando e dormindo e ignorando o Espírito? Sabe o que a palavra diz também? Que ele é educado. Quantos anos? O Espírito Santo está batendo aí na tua porta. Para te dizer que ele quer transformar a tua vida de dentro para fora. Faz quantos anos que o Espírito Santo está batendo na tua porta para falar? Eu quero te encher, porque eu te escolhi. Eu te escolhi não só para te resgatar, mas eu te escolhi para mudar esse mundo, para fazer o meu espírito conhecido. Quando as pessoas começarem a conversar com você, elas sintam algo que elas não conseguem explicar. Quanto tempo? A palavra tem sido pregada, sim ou não? Que tipo de solo eu sou? Porque se você for olhar a parábola do semeador, tem vários tipos de solo, sim ou não? E é você que escolhe o tipo de solo que você é. É você que escolhe. O semeador está lançando. O semeador está lançando. O semeador está lançando. E você decide se você recebe ou não. Aí a gente quer fazer missão. A gente quer fazer missão, né? Como que a gente vai fazer missão? Dando brinquedo para criança que não tem como comprar? Pode ser também. Eu sou contra dar brinquedo. A gente já fez ações aqui lindas, porque recebendo o brinquedo a criança sente o amor de Deus, a linguagem dela, está tudo certo. Está tudo certo. A gente faz isso, a casa faz isso. Mas dá para entender que está além? Dá para entender que, às vezes, tua maior missão é viver em intimidade com o Espírito, para Ele gerar em você o que você nunca imaginou que Ele pudesse gerar, e para Ele fazer transbordar de você o que você nunca imaginou que podia transbordar. Ele pode. E Ele faz, se você deixar. Agora, enquanto você estiver centrado em você mesmo, reclamando para Deus e o mundo, e você está se sentindo sozinho, você me perdoe. Você não vai viver essa plenitude. Ninguém vai. E nem eu. A Ioná pode correr o risco de ir para esse lugar. Mas eu não vou. E por último, eu quero ler agora os versos 16 ao 28 do capítulo 14 de João. Agora nós vamos ler até o final. Olha o que está dizendo aqui. Eu pedirei ao Pai
E Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos. Jesus está falando. Voltarei para vocês. E hoje a Chloe estava do meu lado, estava secando o cabelo e ela veio ali do meu lado e ela olhou para o céu e ela falou assim para mim: quando Jesus vai voltar, mãe? Eu falei: eu não sei, mas Ele vai voltar. Tá vendo o céu lá, Chloe? Ele vai aparecer naquelas nuvens e vai vir nos buscar. E ela falou assim para mim: mas Ele é pequeno? Eu falei: não, eu não sei bem o tamanho dele. Ela falou assim: é que eu queria que ele fosse pequeno para eu poder abraçar ele. Acho que a Chloe está desejando mais a volta de Jesus do que a gente. E eu falei: não, vai dar para você abraçar. E ela fez assim: ai. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou no meu Pai, que vocês estão em mim e eu estou em vocês. Agora vamos para a palavra, né? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Então Judas, não Iscariotes, disse: Senhor, mas por que te revelará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Vou repetir. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês ouvem não são minhas, mas do Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês se lembrarem tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração. Não tenham medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, vou falar de novo. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu não vejo a hora. Eu vejo a hora. Mas sabe o que é melhor do que esperar Ele voltar? É saber que Ele já está.
o Emanuel, Jesus, Deus conosco, foi e deixou Deus em nós. Solidão? Alguém lembra aí o que é solidão? Você consegue lembrar o que é solidão? Eu nem lembro mais, eu não sei mais. Nem sei mais o que é solidão, eu não sei mais. Você lembra o que é solidão? O que é solidão? Ah, linda. Princesa, eu sei que você sabe. Ela sabe mais que a gente, tá? Entendam isso. Ela sabe mais que vocês. E o Espírito Santo de Deus está nela. Entendam. Entendam. Profeta. Vocês sabem, né? Você já sabe. O que você está fazendo com os profetas que estão dentro da tua casa? A palavra não saiu da minha cabeça, a frase, não, essa semana. Não extingais. Não apaguem. Não apaguem. Não apaguem o Espírito Santo. Baixe sua cabeça. Nós vamos orar. Pai, essa reflexão pode ser mais uma vez tão confrontadora para nós. E ela serve como uma advertência, eu sei. Mas a minha oração, Senhor, é que o Senhor derrame sobre nós um arrependimento. Nós nos arrependemos, Espírito Santo de Deus, de muitas vezes de ignorar, de apagar, de matar dentro de nós Senhor, não permita que a gente continue assim, por favor. Nós realmente nos arrependemos e queremos, de uma vez por todas, dar valor à tua vida em nós, à tua vida dentro de nós. Nos enche, Espírito, nos convence, Espírito, nos anima, Espírito, nos preenche, Espírito, nos ensina, Espírito, nos consola, Espírito, nos impele, Espírito, nos enche de temor, Espírito Santo de Deus. E não permita mais que a gente viva a nossa vida para nós mesmos, olhando para nós e para as nossas tão bobas necessidades. Para que a gente possa realmente olhar para Ti, Te receber, Espírito. Hoje nós Te recebemos, Espírito. Se há alguém aqui, Espírito Santo de Deus, que ainda não abriu a porta do coração e da mente, eu declaro que portas de corações se abram, que mentes, que fortalezas de mentes sejam quebradas e destruídas, e que teu Espírito Santo tenha total liberdade de tocar, de viver, de transformar, de fazer com que todas as coisas sejam alinhadas à tua vontade. Faz isso, Espírito Santo de Deus. E nós esqueceremos o que é solidão, porque nos sentimos tão plenos, tão cheios de Ti, tão mergulhados no rio da Tua presença, que
Em vez de ir até Ti para Te pedir algo, nós vamos a Ti a partir de agora para nos relacionar contigo, porque a gente entendeu que essa intimidade é a melhor coisa que a gente tem para desfrutar. E saindo, Senhor, para o mundo possa ver o Teu Espírito em nós e através de nós. Nós oramos assim, como igreja, e tomamos posse da filiação que o Senhor nos deu, do gene do Espírito Santo em nós. Tomamos posse